Já sentiu aquela sensação de que, de repente, as coisas não são mais as mesmas? Aquela mudança sutil na forma como as pessoas interagem consigo. Como se uma pequena distância fosse crescendo. Quase imperceptível. Mas real é uma verdade, por vezes dolorosa, que ao passarmos dos 80 anos, algumas das nossas relações mais queridas, com amigos e até familiares, podem começar a mudar de uma forma que nos deixa a pensar. Talvez as chamadas telefônicas diminuam, os convites rareiem, ou as conversas pareçam um pouco menos profundas, um pouco mais superficiais. Este não é um vídeo para culpar ninguém, nem para nos sentirmos abandonados, mas sim para iluminar uma parte natural, embora por vezes desafiadora, da vida. O segredo não é evitar que estas mudanças aconteçam, pois a vida é fluxo e transformação, mas sim reconhecer estes sinais cedo, para que possamos navegar estas águas com mais clareza, graça e, acima de tudo, com poder. Compreender o que está a acontecer permite-nos reagir de forma consciente, mantendo as nossas conexões fortes e a nossa própria paz de espírito. Neste vídeo, vamos explorar 8 sinais importantes que podem indicar que as pessoas estão, de alguma forma, a afastar-se. E como podemos identificá-los para manter as nossas relações significativas e cheias de vida? Fique até o final para uma dica que vai surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre este assunto. Vamos começar com o primeiro sinal. Algo que muitos de nós talvez já tenhamos notado, sem realmente dar um nome a isso, a diminuição na frequência de contato e convites. Pense nas suas rotinas habituais. Costumava ser o primeiro a ser lembrado para o almoço de domingo em família. Ou talvez os amigos de longa data costumavam ligar semanalmente para um café ou uma visita ao parque. Agora, percebe que as chamadas são mais esparsas. Os convites para encontros sociais parecem ter diminuído. Ou, quando chegam, são de última hora ou têm um tom mais formal. Não se trata apenas de o telefone não tocar. É a percepção de um padrão. As conversas no grupo de família ficam mais silenciosas quando você participa. As pessoas parecem esquecer-se de incluí-lo nos planos, ou assume-se que você não pode ou não quer participar. É essa mudança subtil de ser uma parte ativa e esperada dos planos para se tornar um segundo pensamento, ou, por vezes, nem sequer ser lembrado para certas ocasiões sociais. É importante reconhecer que isto, na maioria das vezes, não é intencional ou malicioso. As pessoas ficam ocupadas, as vidas mudam e, por vezes, assumem-se coisas sobre a nossa mobilidade ou nosso desejo de estar em eventos. Podem pensar que não querem incomodá-lo ou que você prefere ficar em casa. A chave aqui é a proatividade. Não espere, ligue primeiro. Sugira uma atividade específica e que seja confortável para si. Algo como, que tal um café na próxima terça-feira? Ou, estava a pensar em ir ao mercado no sábado. Gostava de vir. Reitere a sua disponibilidade e o seu interesse. Mesmo uma mensagem curta como, estava a pensar em ti. Como estás? Pode reabrir canais de comunicação. Demonstra que você valoriza a relação e está a notar a distância, sem parecer que está a exigir algo, por vezes. Um simples "sinto falta das nossas conversas" pode abrir uma porta para uma conversa honesta e restabelecer a conexão. Passamos agora para o segundo sinal. As conversas tornam-se superficiais ou monotemáticas. Já reparou que, quando fala com algumas pessoas, as conversas raramente vão além de perguntas sobre a sua saúde, o tempo, ou talvez os netos. Parece que as pessoas falam para você, em vez de com você. Os seus filhos ou netos perguntam apenas como está a sentir-se, ou falam sobre as suas vidas agitadas, sem realmente convidá-lo a partilhar as suas próprias experiências ou opiniões.
Há uma sensação de que os tópicos mais profundos, os interesses comuns ou as discussões significativas são evitados. As suas opiniões sobre notícias, política ou até mesmo os seus hobbies parecem ser ignoradas ou rapidamente desviadas para assuntos mais seguros. É como se as pessoas assumissem que a sua capacidade de engajamento em temas mais complexos diminuiu, ou que os seus interesses se restringem a certos assuntos. Esta superficialidade pode ser frustrante, pois sabemos que a nossa mente ainda está ativa e curiosa para reconhecer este sinal. Preste atenção se as conversas são sempre iniciadas e mantidas pelos outros, sem espaço para a sua contribuição, ou se há uma tendência para infantilizarem a linguagem ou os temas. Para lidar com isto, pode gentilmente conduzir a conversa, em vez de apenas responder. Faça perguntas abertas que convidem à profundidade. Sim, estou bem. Obrigado. Mas diga-me, o que pensa sobre aquela notícia de que vimos ontem? Ou sabia que comecei a ler um livro fascinante sobre a história de Lisboa? Já alguma vez pensou como a cidade mudou? Partilhe ativamente algo interessante da sua própria vida. Mesmo que seja um pensamento ou uma observação sobre algo que leu ou viu. Mostre que ainda tem muito a oferecer em termos de perspectiva e conhecimento. Ao fazer isto, está a sinalizar que está pronto para uma conversa mais rica e significativa. O terceiro sinal está ligado à forma como somos envolvidos na vida familiar e nas decisões, à exclusão da tomada de decisões importantes. Isto pode ser um dos sinais mais dolorosos, porque afeta diretamente a sua autonomia e o seu papel na sua própria vida e na da família. Já aconteceu de decisões sobre a sua casa, a sua saúde, as suas finanças, ou mesmo planos familiares serem tomados sem a sua consulta completa, ou sem que a sua opinião seja realmente valorizada. Pode ser que a sua família, com as melhores das intenções, esteja a tentar protegê-lo ou a aliviar o peso da decisão, assumindo que você não quer ou não consegue lidar com certas responsabilidades. Por exemplo, talvez estejam a discutir mudanças na casa onde vive, ou a marcar consultas médicas, ou a gerir certas contas. E você só é informado depois dos factos. Em vez de ser parte do processo, o sinal aqui é a falta de inclusão ativa. Não é que lhe escondam as coisas, mas as decisões são pré-definidas por outros e a sua participação é apenas um formalismo. Se tanto, para identificar isto cedo, observe se as conversas sobre assuntos importantes se dão na sua ausência, ou se sente que as conclusões já foram tiradas antes de lhe serem apresentadas. Para abordar esta situação, é fundamental expressar o seu desejo de estar envolvido. Pode fazê-lo de forma calma e assertiva, dizendo algo como: agradeço a preocupação, mas é muito importante para mim que eu esteja presente e participe em todas as decisões que me afetam diretamente. Faça perguntas diretas sobre o processo de decisão. Quero entender completamente como esta decisão foi tomada e quais as alternativas consideradas. Reitere as suas capacidades e o seu desejo de manter a sua independência e controle sobre a sua vida. A sua voz é importante e tem o direito de ser ouvida e considerada em todas as questões que o afetam. Esta atitude mostra que você está atento e ativo, desafiando a premissa de que você precisa ser protegido das decisões. Agora que falamos sobre a diminuição do contato e a forma como as conversas podem mudar, vamos avançar para o próximo sinal, que está muito ligado à maneira como somos vistos e tratados no dia a dia. Este é o aumento de conselhos não solicitados ou o comportamento paternalista. É aquele momento em que um filho, um neto
Ou até um amigo começa a tratá-lo como se você fosse uma criança, oferecendo ajuda que não pediu, ou falando consigo de uma forma condescendente. Pode manifestar-se em frases como: tenha certeza que consegue fazer isso, quando está a fazer uma tarefa simples que sempre fez. Ou alguém a insistir para o ajudar a atravessar a rua quando não precisa de ajuda. Às vezes, as pessoas começam a falar mais alto consigo, como se a sua audição estivesse automaticamente comprometida, ou a simplificar excessivamente as explicações. O tom pode ser de alguém a ensinar, em vez de alguém a conversar. Para reconhecer isto cedo, preste atenção se as pessoas começam a assumir que você não é capaz de fazer coisas que sempre fez, ou se insistem em ajudar em situações onde você é perfeitamente competente. Outro exemplo é quando fazem comentários sobre as suas escolhas de forma a questionar a sua autonomia. Como: mas está mesmo a pensar em cozinhar hoje? Com um tom de surpresa ou dúvida. Embora muitas vezes venha de um lugar de carinho e preocupação, este comportamento mina a sua independência e a sua autoestima. A forma de lidar com isso é com gentileza, mas com firmeza. Pode agradecer a intenção, mas reiterar a sua capacidade. Agradeço a sua preocupação, mas estou perfeitamente bem. Obrigado. Se a pessoa continuar, pode dizer algo como: se precisar de ajuda, eu pedirei. Mas, por enquanto, estou a dar-me bem. É importante estabelecer limites claros e mostrar que você ainda é um adulto capaz de tomar as suas próprias decisões e cuidar de si. Lembre-se, a sua dignidade e autonomia são preciosas. O quinto sinal é a dificuldade em formar novas conexões ou manter amizades existentes, à medida que envelhecemos. Os nossos círculos sociais tendem a diminuir. Amigos de longa data podem falecer ou mudar-se, e, por vezes, torna-se mais desafiador conhecer novas pessoas ou estabelecer laços profundos. Este sinal manifesta-se quando você percebe que os seus convites para almoçar com amigos são recusados mais frequentemente, ou que novos vizinhos não se envolvem consigo de forma tão aberta. Pode sentir que, mesmo em grupos sociais, é mais difícil encontrar pessoas com quem partilhar interesses ou construir uma nova amizade. Há também a questão das diferentes gerações. Às vezes, pode ser um desafio encontrar pontos em comum com pessoas muito mais jovens. E isso pode levar a um sentimento de isolamento. O reconhecimento precoce deste sinal é perceber que o seu esforço em manter as conexões ou criar novas não está a render os mesmos frutos de antes. É uma sensação de que as portas para a interação social não se abrem com a mesma facilidade. Para combater isso, procure ativamente novos ambientes, centros de dia, grupos de leitura na biblioteca, aulas de arte ou música, ou mesmo grupos de caminhada podem ser excelentes oportunidades para conhecer pessoas com interesses semelhantes. Não desista da ideia de novas amizades. Esteja aberto a diferentes tipos de pessoas e a novas experiências. Às vezes, até mesmo uma conversa informal na mercearia ou no parque pode ser o início de algo novo. Abraçar comunidades online. Se sentir confortável com a tecnologia, também pode ser uma forma fantástica de conectar-se com pessoas de todo o mundo que partilham os seus hobbies e paixões, sem a necessidade de sair de casa. A chave é manter uma mente aberta e continuar a procurar oportunidades de interação, mostrando-se acessível e interessado nos outros. Continuando. O sexto sinal, e um que pode ser particularmente doloroso para quem acumulou uma vida inteira de experiências, é o desinteresse pelas suas histórias e experiências de vida. Quantas vezes tentou partilhar uma memória preciosa ou uma lição de vida que aprendeu,
apenas para ver os olhos dos seus ouvintes a desviarem-se, ou a expressão nos seus rostos a mudar para uma de tédio ou impaciência. Podem interrompê-lo, mudar o tópico abruptamente, ou dar respostas breves e desinteressadas. Este sinal é a percepção de que as suas histórias, que para si são um tesouro, são vistas pelos outros como longas, repetitivas ou irrelevantes. É como se a sua vida passada fosse apenas um registro de factos sem interesse para quem o ouve. Reconhecer isto cedo implica prestar atenção às reações das pessoas quando começa a contar uma história. Se há suspiros, olhares para o relógio, ou se a conversa é rapidamente desviada para o presente dos outros. É um sinal. Não se sinta desvalorizado por isso. Às vezes, as gerações mais jovens têm ritmos de comunicação diferentes ou uma menor capacidade de atenção. Para gerir isto, experimente enquadrar as suas histórias de forma mais concisa. Pense em como pode torná-las mais relevantes para o momento atual ou para a pessoa com quem está a falar. Por exemplo, se está a falar com um neto que se interessa por tecnologia, pode partilhar uma história sobre como a tecnologia evoluiu nos seus tempos, em vez de uma narrativa linear, ou, em vez de contar toda a história. Pode partilhar apenas o ponto-chave, ou a moral da história de forma sucinta. E lembre-se de que a comunicação é uma via de mão dupla. Faça perguntas sobre as vidas dos outros também, mostrando interesse nos seus desafios e alegrias. Ao equilibrar a partilha das suas experiências com o interesse genuíno pelas vidas dos outros, pode criar uma troca mais dinâmica e envolvente, onde as suas histórias são mais valorizadas. O sétimo sinal que pode indicar um afastamento é a redução do afeto físico ou das expressões de carinho. Para muitos de nós, o toque, um abraço apertado ou um beijo caloroso são formas vitais de demonstrar e receber amor e conexão. No entanto, à medida que envelhecemos, podemos notar uma diminuição subtil nestas demonstrações. Pode ser que os seus filhos ou netos pareçam menos à vontade com o toque físico, que os abraços sejam mais breves, ou que as expressões verbais de carinho se tornem menos frequentes. Não é que eles o amem menos. Pode ser uma combinação de fatores. Às vezes, há um receio de serem demasiado, de o magoarem acidentalmente, ou de o incomodar. Pode ser também uma questão de mudança de gerações, onde o afeto físico é expresso de outras formas, ou simplesmente menos presente no seu estilo de comunicação. Para reconhecer este sinal, observe as interações físicas. Se costumava haver abraços prolongados e beijos no rosto, e agora são mais rápidos ou hesitantes, pode ser um indicador. Preste atenção se as expressões de carinho verbal como amo-te ou gosto tanto de ti são menos comuns. Para lidar com isto, pode ser você a iniciar um gesto caloroso, um abraço apertado ao cumprimentar, um aperto de mão afetuoso, ou um "que bom que te vejo" com um toque no braço. A sua iniciativa pode encorajar o outro a responder da mesma forma. Também pode expressar verbalmente o seu desejo de afeto. De forma leve e carinhosa, "que saudades de um bom abraço", ou "como é bom sentir o teu carinho". Entenda que as pessoas têm diferentes níveis de conforto com o espaço pessoal e o toque. A sua intenção não é forçar, mas sim abrir a porta para a reciprocidade, ao mostrar-se disponível e caloroso. Você convida o outro a partilhar esse afeto, fortalecendo a conexão através de gestos que falam mais alto do que as palavras. Finalmente, o oitavo sinal, e um que pode ser particularmente difícil de aceitar, é o sentimento de ser um fardo ou uma responsabilidade. Este sinal é muitas vezes o mais subtil.
manifestando-se em pequenos gestos, suspiros ou comentários hesitantes. As pessoas podem expressar preocupação, que soa mais a trabalho, ou quando você pede ajuda, mesmo que para algo simples. Há uma resposta que sugere aborrecimento ou um sacrifício. Não é dito abertamente que você é um fardo, mas a linguagem corporal, o tom de voz e as reações podem implicar isso. Por exemplo, se sugere fazer algo que exige algum esforço dos outros, como um passeio mais longo, e a resposta é um suspiro ou um olhar cansado, pode ser um sinal. Ou se os comentários sobre a sua saúde ou necessidades são acompanhados por uma expressão de cansaço ou sobrecarga. A percepção é que a sua existência está a exigir demasiado dos outros. Em vez de ser uma fonte de alegria ou companheirismo, reconhecer isto cedo implica estar atento a estas pistas não verbais e aos tons de voz, mais do que às palavras em si, para enfrentar este sentimento, que pode ser devastador para a sua autoestima. O primeiro passo é reforçar a sua própria independência, onde e sempre que possível. Continue a fazer o máximo que consegue por si mesmo. Se precisar de ajuda, seja específico e claro no seu pedido. E, sempre que possível, ofereça algo em troca, seja gratidão, uma história, ou até um pequeno gesto de apoio em outra área. Procure outras fontes de apoio que não sejam apenas os seus familiares mais próximos, como amigos, vizinhos ou serviços comunitários e, crucialmente, comunique as suas necessidades de forma clara, sem culpa ou vergonha, mas também sem excessiva dependência. Mostre que você é um ser ativo e capaz, que valoriza a sua autonomia. Ao fazer isso, está a reafirmar o seu valor e a desafiar a percepção de que você é apenas uma responsabilidade, reforçando que continua a ser uma pessoa que contribui e que tem o seu próprio valor intrínseco. Percorremos um caminho importante, refletindo sobre como a frequência do contato pode mudar, como as conversas evoluem, a importância de estarmos envolvidos nas decisões e como lidar com a percepção dos outros, seja nos conselhos não solicitados, na formação de novas amizades, na valorização das nossas histórias, no afeto físico e na nossa autonomia. Cada um destes sinais, quando reconhecido, oferece uma oportunidade, não para o desespero, mas para a ação consciente. É sobre perceber que a vida e as relações são dinâmicas, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, e as nossas próprias necessidades e a forma como nos apresentamos ao mundo também podem evoluir. O que parecia um afastamento, muitas vezes é apenas um sinal de que a conexão precisa de uma nova abordagem, uma nova conversa, ou um pequeno ajuste nas expectativas. Não se trata de tentar controlar as ações dos outros, mas sim de controlar a sua própria resposta e a sua própria jornada. Lembre-se, reconhecer estes sinais não é para se sentir triste, abandonado ou desvalorizado, mas sim para ganhar clareza e poder. A vida depois dos 80 pode ser repleta de alegria, propósito e conexões profundas. Você já navegou por tantas fases da vida, acumulou tanta sabedoria e experiências que são um verdadeiro tesouro. Pequenas mudanças na sua abordagem, na sua comunicação, na sua proatividade e na forma como se apresenta ao mundo podem fazer uma diferença gigantesca. A sua resiliência, a sua capacidade de adaptação e a sua vontade de manter as suas relações vivas são os seus maiores aliados. Você é valioso. A sua experiência é um presente para o mundo. E as suas conexões são a base de uma vida plena. A sua presença e o seu amor continuam a ser uma fonte de alegria para aqueles que estão dispostos a recebê-los. Já sentiu algo parecido com algum destes sinais? Que estratégias usou para manter as suas conexões fortes ou para navegar estas águas com mais confiança?
Adoraria ler as suas histórias e conselhos nos comentários abaixo. A sua experiência e perspectiva podem ajudar muitas outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. A partilha é uma forma poderosa de nos conectarmos e de nos apoiarmos mutuamente. Se este vídeo lhe trouxe alguma clareza, conforto ou uma nova perspectiva sobre estas mudanças nas relações, por favor, deixe o seu gostei. O seu gostei ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que podem estar a sentir o mesmo. E, claro, inscreva-se no canal para mais conversas como esta, que nos ajudam a viver melhor em todas as fases da vida, abraçando os desafios e celebrando as alegrias que cada idade nos traz. Estamos juntos nesta jornada, aprendendo e crescendo a cada passo. Lembre-se sempre, viver a sua melhor vida significa viver com propósito, com alegria e com conexões significativas. Não importa a sua idade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.